Eu sou a Iris e neste vídeo vou associar três diferentes aspectos da natureza ou elementos naturais a três diferentes perturbações psiquiátricas. Também vou falar dos sintomas, bases biológicas e causas de cada condição. Vou falar da perturbação obsessiva-compulsiva, POC, da perturbação de identidade dissociativa ou múltipla personalidade, PID, e da perturbação bipolar, PB. Comecemos então com POC, perturbação obsessiva-compulsiva. Na natureza, esta perturbação seria como um parasita externo, como uma pulga ou um mosquito. Quando o parasita morde ou pica o outro animal, este tem muitas vezes uma reação imediata que lhe permitirá aliviar a irritação causada pelo parasita, como coçar-se ou afastar o inseto. A POC funciona exatamente da mesma maneira. Uma pessoa com essa condição tem determinadas obsessões. As obsessões são pensamentos intrusivos e alarmantes que na maior parte das vezes fazem a pessoa sentir-se ansiosa, repugnada ou preocupada em relação a eles. Como por exemplo, a preocupação com a higiene, a preocupação com a organização ou a necessidade de encontrar padrões em cada pedra da calçada ou em cada arbusto. Geralmente, a ansiedade causada pelas obsessões é aliviada através das compulsões. As compulsões são hábitos ou comportamentos repetitivos que muitas das vezes atrapalham a vida de quem as tem e visam aliviar a ansiedade causada pelas obsessões. Por exemplo, se a opção for o medo de incendiar a própria casa, uma respectiva compulsão seria confirmar excessivamente se o gás está desligado. Isto acontece porque o cérebro de alguém com POC é diferente do cérebro comum. No córtex orbitofrontal, onde é suposto integrar informações sensoriais, tomar decisões e antecipar recompensas e punições, o cérebro de alguém com POC detecta erros onde não existem e manda sinais de alerta. Na gânglia basal, onde é controlado o movimento, pensamento e julgamento, o cérebro de alguém com POC causa comportamentos reflexos e repetitivos. No giro cingulado, onde o cérebro cria respostas emocionais a pensamentos, são associados aos pensamentos emoções como a repulsa, a culpa e a ansiedade. No núcleo caudal, onde o cérebro comum processa, filtra a informação e elimina pensamentos indesejados, o cérebro de alguém com POC falha ao filtrar e eliminar esses mesmos pensamentos. Dito isto, há várias teorias sobre as causas de POC. Vamos focar-nos em três. A primeira. Há quem acredite que nas crianças a reação do organismo a uma infecção por Streptococcus, a bactéria que causa faringite streptocócica, pode causar desenvolvimento repentino de POC. A segunda teoria, a teoria da aprendizagem. Ela dita que os sintomas de POC resultam de pensamentos negativos e padrões de comportamento aprendidos em relação a situações anteriormente neutras. Diversos estudos têm demonstrado que o desconforto e o desejo de ritualizar desaparecem espontaneamente quando são ignorados, mas estas pessoas desenvolveram compulsões que impedem a extinção da ansiedade. Já a teoria cognitivo-comportamental baseia-se na teoria comportamental, uma vez que começa com uma proposição idêntica de que o pensamento obsessivo tem as suas origens em cognições intrusivas normais, ou seja, é natural ter pensamentos obsessivos. No entanto, de acordo com a hipótese cognitiva, os estudiosos supuseram que a POC ocorreria se as cognições intrusivas fossem interpretadas como indicação de que a pessoa pode ter sido ou pode vir a ser responsável pelo dano ou pela sua prevenção. Ou seja, nesta última teoria, a origem do POC seria a interpretação que o paciente tem de pensamentos intrusivos comuns. Vamos analisar então PB, a perturbação bipolar. Na natureza, esta perturbação seria como o clima. Tal como o clima tem os seus extremos, as tempestades e as secas, esta perturbação também os tem, a mania e a depressão. Mas ao contrário do clima, as pessoas com esta condição têm dificuldades em alcançar o equilíbrio.
Na fase da depressão, são experienciados os sintomas comuns da depressão, como a falta de sono ou quantidades exageradas dele, cansaço, baixo astral, pensamentos suicidas, etc. A depressão grave é um estado aumentado da depressão, daí ser mais grave. Também há a fase da mania. Durante a fase de mania, muitas pessoas acabam por tomar decisões impulsivas, como grandes investimentos ou doar todo o seu dinheiro. Podem tornar-se paranoicas, sentirem-se invencíveis, sentirem-se com o pensamento acelerado e por aí vai. A hipomania é um estado não tão grave de mania, ou seja, a sua versão mais leve. Esta perturbação tem dois tipos. O tipo 2, que é caracterizado por períodos de hipomania seguidos de longos períodos de depressão, e o tipo 1, o mais grave, onde o estado da pessoa passa de forma mais acelerada de mania a depressão grave e vice-versa. Isto acontece porque a matéria branca está envolvida na transmissão de informações de uma parte do cérebro para a outra. E os indivíduos que têm essa hiperenticidade apresentam uma ocorrência de transtorno bipolar que é 3 vezes mais provável que a população geral. Mas essa falta de comunicação também pode ser um resultado da degeneração das células gliais. As células da glia são células que isolam os neurónios, fazendo com que eles se comuniquem com mais eficiência. A densidade de células menos gliais no cérebro significa que esses cérebros não se comunicam de forma tão eficiente quanto os cérebros de alguém não bipolar. Mas o segredo por detrás da perturbação bipolar também pode ser desvendado através de estudos volumétricos cerebrais regionais. Alguns desses estudos sugerem um aumento em várias estruturas-chaves que incluem controle emocional e cognitivo, incluindo o estriado, particularmente o putamen e possivelmente a amígdala em adultos. Já os jovens bipolares apresentam diminuição dos volumes da amígdala, áreas pré-frontais, vermes cerebelar e nas estruturas da substância branca. E por último, a perturbação de identidade dissociativa. Alguém com perturbação de identidade dissociativa, comumente conhecida como múltipla personalidade, tem um só corpo e várias personalidades conhecidas como alter egos, tal como o céu. O céu não deixa de ser o mesmo, embora colorido de diferentes cores, dependendo da hora e do clima. Esta doença consiste nas alterações ou descontinuidades repentinas no sentido de si mesmo e no domínio das próprias ações, que se pode manifestar de várias maneiras, como a ausência de identidade, havendo 2 ou mais personalidades com características, formas de pensar e agir que são próprias, falta de identificação com o próprio corpo ou a sensação de que ele pertence a outra pessoa, alterações constantes de comportamento, atitudes e opiniões, sensação de que o mundo não é real e a sensação de estar separado do corpo. Por vezes, os alter egos partilham com os outros as experiências que viveram quando estavam no comando, deixando o alter ego escolhido assistir aos acontecimentos enquanto eles ocorrem. Muita gente relata esse acontecimento como se estivesse a assistir numa tela à sua própria vida. Nem sempre quando uma das personalidades toma o controle, as outras têm noção disso. Como resultado, há amnésias dissociativas recorrentes. A pessoa pode aperceber-se dessas amnésias a partir de lacunas na memória remota de eventos da vida pessoal, lapsos na memória normalmente confiável, ou a descoberta de evidências de ações e tarefas cotidianas que as pessoas com esta perturbação não se lembram de terem feito. Outro sintoma é ouvir vozes ou ter outros tipos de alucinações, como visuais ou sensitivas. As pessoas desenvolvem PID através de stress ou eventos traumáticos durante a infância, como abusos físicos ou sexuais, perdas importantes no início da vida, por exemplo, a morte do pai ou da mãe, ou um problema de saúde grave. Isto acontece porque durante um evento traumático, a pessoa pode fazer uma dissociação mental para proteger-se do trauma em situações em que não se possa defender ou fugir.
Se os traumas forem frequentes, esse mecanismo de defesa pode desencadear o transtorno dissociativo de identidade. Um estudo comparou o fluxo sanguíneo cerebral regional de pessoas comuns ao de pacientes com PID enquanto eles estavam na sua personalidade hospedeira com controle normal. E observaram o fluxo mais baixo no córtex orbitofrontal, que se acredita estar envolvido na tomada de decisões. Assim, hipotetiza-se que a diminuição do funcionamento do córtex orbitofrontal resulta em impulsividade e que a mudança para uma alteração de personalidade pode representar uma expressão drástica do comportamento impulsivo causado por conflitos cognitivos e emocionais. Outro estudo notou a presença de volumes hipocampais e amigdalares menores em paciente com transtorno de identidade dissociativa, em comparação com indivíduos saudáveis. O stress precoce mostrou estar associado a mudanças na estrutura do hipocampo, que desempenham um papel crítico na aprendizagem, memória e regulação do stress. Enquanto um mecanismo exato que poderia explicar o menor volume amigdalino na perturbação de identidade dissociativa não é tão claro. Ficamos por aqui.